Olá, esta é a primeira videoaula da disciplina de Farmacologia Aplicada. E nesta videoaula nós vamos ter dois momentos. No primeiro momento nós vamos falar dos contraceptivos hormonais, tá? Que são caracterizados por compostos estrogênicos, né? ou progestinas, que são utilizados com o intuito de evitar a ovulação e a concepção. E no segundo momento, nós vamos falar da farmacologia dos hormônios sexuais masculinos, onde basicamente nós temos a testosterona e seus derivados, que são utilizados tanto para a reposição hormonal no hipogonadismo, como também são utilizados devido ao seu efeito anabólico em algumas situações, como por exemplo no tratamento da osteoporose, no tratamento de desnutrições severas, né? E também no tratamento de anemias refratárias. E além disso, nós temos os compostos antiandrogênicos, né? Que são capazes de reduzir a ação da testosterona. E são importantes fármacos utilizados no tratamento da puberdade precoce, fármacos que também são importantes no tratamento do câncer de próstata e alguns desses agentes utilizados no tratamento da hiperplasia prostática benigna e calvície, né? De padrão androgenético. Então, gente, na primeira parte dessa videoaula a gente vai abordar um pouquinho os contraceptivos hormonais, né? Também conhecidos como anticoncepcionais hormonais. Esses fármacos, eles são basicamente, né, hormônios sexuais femininos, né? Tanto o estrogênio como a progesterona em si, elas podem ser utilizadas, mas em especial os seus derivados, né, que também possuem ação estrogênica ou ação de progestina. E esses agentes eles são usados com o intuito de impedir a ovulação e, consequentemente, a concepção. Tá? Então, são fármacos que impedem, né, como a gente vai ver já já, a maturação do folículo, né, de Graaff. São fármacos que impedem a ovulação e também dificultam, né, o transporte, digamos assim, do espermatozoide ao longo do trato genital, do trato reprodutor feminino. Tá? Então são fármacos que acabam possuindo essa ação contraceptiva. Só que antes da gente começar a falar, né, dos estrogênios e das progestinas, né, utilizadas como contraceptivos hormonais, é importante a gente relembrar um pouquinho alguns conceitos gerais sobre a fisiologia dos hormônios sexuais femininos, né? Porque assim então a gente consegue entender o motivo pelo qual, né, os compostos estrogênicos, né, os estrogênios e as progestinas são utilizados, né, porque eles são utilizados como um método contraceptivo hormonal. Tá, gente? Então, tanto no caso da mulher como no homem, né, os hormônios sexuais eles são produzidos pelas gônadas. Né? No caso das mulheres é o ovário, no caso dos homens é o testículo. Né? E a produção desses hormônios sexuais, né, eles estão sob controle do sistema nervoso central, basicamente do eixo hipotálamo-hipófise. Né? Então tudo começa no hipotálamo. Né? Então neurônios específicos do núcleo arqueado são capazes de sintetizar um hormônio peptídico, né, conhecido como GnRH, né, que significa hormônio de liberação de gonadotrofinas. Então, o GnRH ele é produzido por neurônios específicos do núcleo arqueado. Esse hormônio peptídico ele é liberado no sistema porto-hipotalâmico hipofisado, né, um sistema vascular, e ele então se dirige para a hipófise, mais especificamente a hipófise anterior ou adenohipófise. E o GnRH ele vai atuar especificamente sobre um grupo de células conhecido como gonadotropos. Né? E esses gonadotropos, em resposta ao GnRH, eles liberam na corrente sanguínea os hormônios hipofisários conhecidos como hormônio folículo estimulante, ou FSH, e o hormônio luteinizante, ou LH. Né? E esses hormônios hipofisários vão, portanto, atuar sobre as gônadas, induzindo, portanto, a produção dos hormônios sexuais. Né? Vale destacar que os hormônios sexuais também são conhecidos, né, como hormônios esteroides sexuais. Né? Por quê? Porque são hormônios que têm um núcleo derivado do colesterol, né, que é um agente esteroide. Tá? Então por isso que também eles podem ser conhecidos como hormônios esteroidais, né? Hormônios sexuais esteroidais, por exemplo. E esses hormônios sexuais, portanto, vão induzir uma série de efeitos no organismo, né? No caso das mulheres e também
nos homens, né? A gente vai discutir um pouquinho quais são esses efeitos. Vale destacar que os próprios hormônios sexuais eles são capazes de regular a sua produção, né, por meio de alças de feedback negativo, né, ou de retroalimentação negativa. Então, os hormônios sexuais eles podem atuar tanto no hipotálamo, né, reduzindo a liberação do GNRH, como também eles podem atuar diretamente na hipófise anterior, né, reduzindo a liberação dos hormônios hipofisários. Então, com isso, a gente consegue ter, né, uma regulação da produção dos hormônios sexuais, fazendo com que a concentração plasmática desses hormônios sempre fique dentro de uma faixa considerada fisiológica, né, evitando, portanto, níveis supra-fisiológicos desses hormônios e possíveis consequências negativas que esses níveis elevados poderiam causar. Tá? Então, essas alças de feedback negativo elas vão ser muito importantes, principalmente quando a gente for falar dos contraceptivos hormonais, né? Então, os contraceptivos hormonais, né, são utilizados, então com isso a gente tem altas doses de compostos estrogênicos, né, altas concentrações, melhor dizendo, de compostos estrogênicos e de progestinas na corrente sanguínea, e esses compostos vão atuar no sistema nervoso central, reduzindo a produção do GNRH e reduzindo a produção dos hormônios hipofisários. Então, com isso, a gente acaba observando, como veremos a seguir, os efeitos contraceptivos desses agentes. Bom, gente, então aqui, né, a gente tem uma visão mais detalhada desse eixo hipotálamo, hipófise, gônada, né, no caso do sexo feminino. Tá? Então, o GNRH, como a gente já comentou, ele é produzido e liberado, né, por neurônios específicos do núcleo arqueado. Essa liberação ela obedece, né, um padrão pulsátil. Então, acredita-se que aproximadamente a cada 1 hora, né, de 60 a 90 minutos, ocorre um pico de secreção. Consequentemente, o GNRH vai acabar atuando na hipófise anterior, né, nos gonadotropos, estimulando, portanto, a liberação do FSH e do LH, que no caso da mulher vai atuar no ovário. Né? Então, a gônada, obviamente, da mulher é o ovário. E o FSH ele vai atuar principalmente, né, na maturação do folículo de Graafi, né, estimulando, portanto, a produção, né, durante esse processo do estrogênio. Né. Em seguida, o LH, né, um pico de LH, estimula o processo de ovulação com liberação do óvulo. E o LH também vai ser importante, né, para transformar o folículo rompido no corpo lúteo. E em resposta ao LH, o corpo lúteo ele secreta na corrente sanguínea da mulher a progesterona. Né? Também ocorre produção do estrogênio em menor magnitude, mas o principal hormônio produzido pelo corpo lúteo é a própria progesterona. E tanto o estrogênio como a progesterona vão desenvolver, né, vão produzir uma série de efeitos, né, no corpo feminino, né, relacionados ao desenvolvimento, né, então durante a puberdade, características sexuais secundárias, né, vão estar relacionados ao estirão do crescimento, fechamento das epífises, no metabolismo, né, então são hormônios que têm importante efeito no metabolismo, como a gente vai discutir um pouquinho a seguir, né, sobretudo metabolismo lipídico. E também são hormônios, obviamente, que vão ter importantes ações no trato reprodutor feminino, particularmente vão estar relacionados ao ciclo menstrual, né, que são variações cíclicas que ocorrem, né, nos órgãos reprodutores femininos, particularmente no útero. Né. Então, falando um pouquinho mais desse ciclo... outra coisa, né, só relembrando que o estrogênio e a progesterona, né, também são capazes de, por meio de alças de feedback negativo, regular sua própria produção, né, como a gente acabou de comentar no nosso slide anterior. Né? Então, o estrogênio ele pode atuar, né, na hipófise anterior, reduzindo a produção do FSH, né? Então, consequentemente, isso vai acabar prejudicando, né, ou reduzindo a capacidade da produção do próprio estrogênio. E a progesterona, que pode atuar tanto no hipotálamo como na hipófise anterior, reduzindo a produção do GNRH e reduzindo também a liberação do LH. Né? Então, com isso, esses hormônios, né, o estrogênio e a progesterona, possuem importantes efeitos regulatórios sobre a sua própria produção. Tá? Então, gente, falando um pouquinho, né, sobre o ciclo menstrual. Né? Então, o ciclo menstrual ele tem uma duração de 28 dias. Né? Então, ele é responsável por alterações cíclicas. Né? O ciclo menstrual ele é caracterizado por alterações cíclicas no aparelho reprodutor feminino, né, particularmente no útero. Né. Então, esse ciclo menstrual ele tem uma duração de 28 dias e o primeiro dia ele é, né, determinado
como o início, né, da menstruação. Né? Então, o primeiro dia da menstruação é considerado o dia 1 do ciclo menstrual. E durante esse primeiro dia, a gente começa então a observar, né, uma liberação do FSH, né, em especial, e esse FSH vai atuar no ovário, estimulando a maturação do folículo de Graafi e, consequentemente, a produção do estrogênio. Né? E o estrogênio ele vai ser importante nesse primeiro momento, porque ele vai induzir a proliferação do endométrio, né, lá no útero. Né? O que a gente também, né, essa primeira fase do ciclo menstrual, a gente também conhece como fase proliferativa, né? Porque o estrogênio produzido pelo folículo de Graafi, né, ele vai ser capaz de estimular, né, a proliferação das células, né, que compõem o endométrio. Né? Logo em seguida, então, a gente observa, né, que por volta do 14º dia, os níveis de estrogênio, né, eles alcançam um valor superior a 150 a 200 picogramas por ml. Né? E quando esse nível se mantém elevado, né, por um período de 36 horas, esse alto nível de estrogênio acaba estimulando, né, na hipófise, né, por meio de um feedback positivo, um surto de produção do LH. Né? Então, aqui mais ou menos na metade do ciclo, né, no 14º dia, a gente tem, portanto, um surto de LH, né, e de menor magnitude de FSH. E esse surto de LH ele vai ser importante porque ele vai estimular o processo de ovulação. Né? Então, esse grande aumento do LH acaba estimulando a maior produção de líquido, né, ali no antro, né, do folículo, estimulando, portanto, o seu rompimento e liberação do óvulo. Né? E o LH produzido, né, durante esse surto ele vai ser importante porque ele vai converter o folículo rompido num corpo lúteo. Né? E esse corpo lúteo, em resposta ao LH, começa, portanto, a produzir progesterona, né, na segunda metade do ciclo. Né? Então, aqui na segunda metade do ciclo, a gente tem, né, uma grande produção de progesterona. Né? A gente também tem produção de estrógeno, né, mas a progesterona ela se destaca. E a progesterona ela é importante porque ela vai, né, diminuir a proliferação do endométrio e vai estimular a sua diferenciação, né, vai estimular a produção, né, de um endométrio secretor. Né? Então, por isso que a gente chama que essa segunda fase ela também pode ser chamada de fase lútea, né, porque tem envolvimento do corpo lúteo, e também de fase secretora, né, porque a progesterona acaba estimulando essa diferenciação do endométrio. Só que o aumento da produção de progesterona pelo corpo lúteo, né, acaba atuando no hipotálamo e na hipófise anterior, reduzindo a produção do LH. Tá? Então, com isso, né, com a redução da produção do LH, o corpo lúteo ele acaba se degenerando, consequentemente, a gente acaba observando uma menor produção da progesterona. Quando os níveis de progesterona decaem, com isso, né, a gente não consegue mais manter, né, esse endométrio secretor e ocorre, portanto, a descamação desse endométrio e, consequentemente, a menstruação. Né? Então, o ciclo ele acaba se recomeçando. Tá? Então, isso ele é importante, gente. Né? Esse fenômeno ele é importante porque os contraceptivos atuam, tá, impedindo que ocorra essa variação cíclica do FSH, né? Do endométrio, e também, né, eles acabam impedindo com que ocorra a produção do FSH e, consequentemente, a fase proliferativa, e também os contraceptivos hormonais, né, eles podem atuar, né, suprimindo o surto de LH e, consequentemente, eles acabam impedindo o processo de ovulação. Tá? Então, quando a gente faz um uso de um contraceptivo, né, a gente não tem essa variação cíclica, né, nos hormônios sexuais. O que a gente observa, né, se vocês me permitem, é a administração, né, contínua de altas doses, né, de compostos que são estrogênicos ou progestinas. Então, com isso, a gente tem durante todo o ciclo, né, da mulher níveis elevados tanto de estrogênio como de progesterona. Né? Então, esses níveis elevados de estrogênio suprimem a produção do FSH. Então, se não tem FSH, a gente não tem, né, a maturação do folículo. Né? E os altos níveis de progesterona acabam impedindo com que ocorra o surto de LH e, consequentemente, impedem o processo de ovulação. Tá? Então, com isso, a gente acaba, né, prejudicando ou impedindo que ocorra a concepção. Bom, gente, e quais são os outros efeitos fisiológicos dos estrógenos, né, do estrogênio produzido pelo corpo da mulher?
né? Então, o estrogênio, além de participar, obviamente, do ciclo menstrual, né, que é importante para preparar o corpo feminino para o processo de fecundação, né, gravidez, os estrógenos, né, no caso da mulher, sobretudo o estradiol, né, que é o principal estrógeno produzido, ele é importante para o desenvolvimento, né, visto que ele é responsável pelas alterações puberais, né, então a maturação sexual, as características sexuais secundárias, né, como crescimento da mama, desenvolvimento da vagina, crescimento de pelos pubianos, né, a alteração, né, da, do corpo feminino, né, a silhueta do corpo feminino, também crescimento dos ossos longos e fechamento das epífises, né? Então, os estrógenos, né? O estrogênio ele é muito importante, né? Durante o estirão do crescimento que ocorre na puberdade. Na reprodução, como a gente acabou de falar, né? Tanto porque está relacionado ao ciclo menstrual, mas também o estrogênio tem importantes ações sobre a contratilidade do útero e das trompas de Falópio, né? O que ajuda no transporte do óvulo, né? E também no transporte dos espermatozoides. Importantes efeitos metabólicos, né, tanto no metabolismo ósseo, né, então o estrógeno tem um importante efeito antiabsortivo, ele reduz a ação dos osteoclastos, né, e estimula a ação dos osteoblastos, né, então isso tem uma importante ação formadora de osso novo, né, e antirreabsortiva. No perfil lipídico, né, então os estrógenos podem atuar no fígado, né, aumentando a produção, né, aumentando a quantidade de LDL, né, e aumentando a produção. Desculpa, o estrógeno ele tem uma ação, melhor dizendo, protetora, né, ele reduz a produção de LDL e aumenta a produção do HDL. Né, a progesterona, que tem uma ação contrária, né, a progesterona ela pode aumentar os níveis de LDL. Né, e outros efeitos dos estrógenos de importância para a gente é que os estrógenos podem atuar no fígado, estimulando a produção de proteínas, né, que fazem parte da coagulação. Né? Então, os estrógenos podem ter um efeito pró-coagulante e também os estrógenos podem atuar, né, no rim, induzindo um efeito mineralocorticoide, né, digamos assim, símile, né, ao estimular a retenção de sólido e de água. Tá? Então, os estrógenos eles podem acabar, né, aumentando, por exemplo, o volume sanguíneo. Com relação à progesterona, né, ela tem importante ação na reprodução, como a gente já falou, né, no ciclo menstrual. Né, então, ela reduz a proliferação endometrial, induzida pelo estrogênio, né, o desenvolvimento de um endométrio secretor, a produção de um muco mais viscoso e a supressão da menstruação. Né. Então, a progesterona é um hormônio responsável por manter, né, um endométrio, né, secretor, né, que é importante, por exemplo, durante a gravidez. Né? Então, a progesterona ela sustenta, né, o endométrio. A progesterona também tem importantes ações nas mamas, né? Então, juntamente com o estrógeno, né, participa do desenvolvimento das mamas e também durante a fase lútea, né, pelo crescimento das mamas. Outros efeitos, resistência à insulina, né, a progesterona pode ter esse efeito, aumentar os níveis de LDL e a deposição de gordura. Né, então a progesterona ela é capaz de aumentar a ação da lipoproteína lipase, né, aumentando, portanto, a quantidade, né, de ácidos graxos que chegam ao tecido adiposo e, consequentemente, estimulando o seu depósito na forma de triglicerídeos. Né. Então são alguns dos efeitos fisiológicos da progesterona que podem ter importância para a gente quando formos falar, né, sobre a participação de compostos, né, progestinas, né, que tem ação similar à progesterona, como agentes contraceptivos. Tá? Com relação ao mecanismo de ação, né, do estrógeno e da progesterona, esses hormônios sexuais atuam por meio de receptores intracelulares. Né? No caso do estrógeno, esse receptor é conhecido como receptor de estrógeno, e existem dois tipos de receptor de estrógeno, né? A saber, o receptor de estrógeno alfa e o receptor de estrógeno beta, né? Que são colocalizados em alguns tecidos. Né? Então, por exemplo, tanto o ER-alfa como o ER-beta são encontrados nos ovários. Né? Só que o ER-alfa é encontrado no útero,
na vagina, glândulas mamárias, músculo liso vascular, ossos, enquanto que o RE-beta é encontrado no músculo liso vascular, encéfalo e pulmão, né? Preferencialmente, obviamente. No caso da progesterona também nós temos dois tipos de receptores, né? Que é o PRA e o PRB, e em geral eles são coexpressos em todos os tecidos responsivos à progesterona. Tá? E esses receptores, na ausência do hormônio, eles se encontram no núcleo, né, ligados a proteínas de choque térmico, né, conhecidas como HSPs. Né? HSP significa Heat Shock Protein, né, que traduzindo para o português, ao pé da letra, proteínas de choque térmico. E a principal função dessas proteínas de choque térmico é ancorar esse receptor no núcleo, tá? Então garantindo que ele seja encontrado neste local. Com a chegada do hormônio, né, no caso de um estrógeno, de uma progesterona, esse hormônio precisa ultrapassar a membrana da célula, ultrapassar, né, a carioteca, né, que é a membrana que envolve o núcleo, né, e ao interagir com o receptor, a gente observa a dissociação do complexo receptor proteína de choque térmico. Tá? Então, com isso, o receptor ele se dimeriza, né, então agora ele interage com genes responsivos, recruta, né, coativadores, correpressores que vão estimular ou inibir a transcrição gênica, tá? Resultando, portanto, em maior ou menor produção de uma determinada proteína. Então isso acaba alterando o funcionamento celular, né? Levando, por exemplo, à proliferação de uma célula, né? A aumento da produção de uma determinada enzima e assim por diante. Né? Então esse efeito, obviamente, vai depender, né, do receptor, né, envolvido e do hormônio, consequentemente, e também do tipo celular. Tá? Mas em geral, né, o mecanismo de ação geral ele ocorre desta forma. Né? Então, o receptor intracelular, que após ligação com o hormônio se dimeriza, liga-se a genes responsivos e, né, altera a expressão de diferentes genes. Bom, gente, adentrando agora mais especificamente, né, para falar sobre os contraceptivos ou anticoncepcionais hormonais. Então, os contraceptivos ou anticoncepcionais hormonais, né, são estratégias que se baseiam, né, no uso de hormônios em dose e modo adequados, né, onde a gente pode utilizar tanto a combinação de estrogênio com progesterona, como também a progesterona isolada, tá, para impedir a ocorrência de uma gravidez não desejada ou programada sem qualquer restrição às relações sexuais. Né? Então, os contraceptivos hormonais ou anticoncepcionais hormonais, né, são nada mais nada menos do que hormônios sexuais femininos que são, né, utilizados, portanto, com o intuito de evitar a gravidez. E os contraceptivos hormonais eles podem ser utilizados, né, por meio de diversas formas, né, farmacêuticas, como contraceptivos orais, né, então a administração oral desses agentes, né, por meio de comprimidos, de forma injetável, né, na forma de implantes, anel vaginal e adesivos cutâneos. Tá? Então, dessas estratégias, né, dessas formas, a mais utilizada, sem dúvida, são os contraceptivos orais. Né? Então, a administração oral, né, de hormônios combinados, né, estrógeno ou progesterona, ou também existe a opção da utilização das progestinas isoladas. Mas, sem dúvida, os contraceptivos orais combinados são aqueles que têm, né, maior eficácia contraceptiva, tá? Em comparação às progestinas isoladas. Né? Mas, mesmo assim, ambas as estratégias são bastante efetivas. Tá? Além dos contraceptivos orais, que podem ser utilizados tanto na forma de combinação de hormônios ou na utilização de progestina isolada, a gente tem também anticoncepcionais hormonais injetáveis, né, combinados, ou utilizando progestina isolada. Né, então, os combinados podem ser utilizados, né, numa frequência mensal, né, então injeções mensais do hormônio. As progestinas isoladas, né, de forma trimestral. Implantes, atualmente nós só temos a utilização de progestinas isoladas. Né. Anel vaginal, a utilização da combinação, né, de estrógenos com a progesterona, e adesivos cutâneos, também a utilização combinada de hormônios sexuais femininos. Tá? E quais são esses hormônios? Né? Então, no caso do componente estrogênico, né, dos contraceptivos hormonais combinados, nós podemos observar
a utilização tanto do estradiol, né, que é o hormônio natural, né, normalmente produzido pelo organismo da mulher. Então a gente pode fazer uso, né, desse estradiol, tá? Mas também a utilização de agentes sintéticos, né, derivados ou não do estradiol, como é o caso do mestranol, né, que é um profármaco, que após a administração ele é convertido no etinil estradiol. Né? Nós temos o próprio etinil estradiol e o dietil-estilbestrol. Né? Então são os principais compostos estrogênicos utilizados como contraceptivos hormonais. E deste, gente, o mais utilizado, né, é o etinil estradiol, tá? Que tem uma origem estradiol, né? Ele é derivado, uma origem esteroidal, ele é derivado do estradiol, e a sua principal vantagem é porque é um fármaco mais resistente ao metabolismo hepático, em comparação, por exemplo, ao estradiol. Tá? Então ele acaba tendo uma maior meia-vida e acaba sendo mais, portanto, mais interessante, né, quando a gente pensa na utilização de um composto estrogênico na contracepção. Né? Só que já existem alguns estudos que demonstram, né, que o estradiol talvez seja mais interessante, né, porque aparentemente ele tem um menor efeito na hemostase. Tá? Então ele tem um menor risco de produzir eventos tromboembólicos em comparação ao etinil estradiol. Só que a grande desvantagem do estradiol é que ele tem, né, certa uma dificuldade, né, de ser utilizado por via oral porque ele é rapidamente metabolizado. No entanto, hoje em dia já existem, né, algumas preparações farmacêuticas, principalmente utilizando o estradiol micronizado, né, que consegue superar um pouco essa limitação. Né? E além disso, hoje em dia também, né, o estradiol em si, né, tanto o 17-beta estradiol puro, né, como também é, o valeroato de estradiol, né, que é um sal, né, do estradiol, são utilizados, né, de forma parenteral, né, por meio, portanto, de injeções parenterais. Tá? Então, né, hoje em dia, o uso do estradiol em si está aumentando um pouco. Né? Mas, sem dúvida, quando a gente pensa em contraceptivo oral, né, o etinil estradiol é o agente mais utilizado. Com relação às progestinas, a gente já tem um leque maior de opções. Né? Então, a gente tem progestinas que são derivados da progesterona, né? Como é o caso dos compostos 17-alfa-hidroxiprogesterona, dos compostos derivados da 19-norprogesterona. Né? Nós também temos progestinas que são derivadas da testosterona, né? Como os derivados da 19-nortestosterona. Que são divididos em compostos, né, estranas e gonanas. Né? Esses compostos são os mais, né, utilizados, né, esses derivados da 19-nortestosterona. E a gente tem também compostos que são análogos da espironolactona. A espironolactona é um fármaco, né, que é um antagonista da aldosterona, né, e tem importantes ações antimineralocorticoides. Tá? Então a gente tem uma progestina, né, que é derivada desse fármaco e é conhecida como drospirenona. As progestinas, além dessa divisão química, elas também são divididas, né, menos usualmente assim na literatura, de acordo com gerações. Né? E essas gerações, elas ocorrem, né, elas são classificadas em gerações, digamos assim, de acordo com o seu surgimento no mercado. Né? Então, as progestinas de primeira geração, que estão aqui ressaltadas em amarelo, foram aquelas que, né, primeiramente surgiram no mercado. Em seguida, segunda geração, terceira e as mais novas, que são chamadas de quarta geração. Tá? Só que a gente também observa algumas diferenças com relação ao seu perfil farmacológico. Tá? Então, por exemplo, os compostos de primeira geração tendem a ter uma menor ação progesterônica, né, e androgênica em relação aos fármacos de segunda geração. Esses fármacos de primeira geração, como medroxiprogesterona, megestrol, medrogestona e nesterona, tendem também a ter, né, uma pequena ação estrogênica. Né? Então, essa é uma característica geral desses compostos. O de segunda geração tende a ter uma ação progesterônica mais intensa, né? Então são mais potentes. Em contrapartida, também possuem uma ação mais androgênica. Tá? Então são fármacos que estão muito relacionados, né, essas progestinas, ao surgimento de acne, né, oleosidade de pele, né, aumento de peso, né, por causa dessa ação progesterônica, né, mais potente.
né, e também dessa ação androgênica. Os de terceira geração, né, como o desogestrel e o gestodeno, são fármacos que têm uma menor ação, né, eles têm uma menor ação progesterônica em geral do que os de segunda geração, mas em compensação tem uma menor ação androgênica, tá? Então essa menor ação androgênica ela pode ser interessante, né, em pacientes que já sofrem de acne, por exemplo. Quarta geração são compostos que têm ação antiandrogênica, tá? Como, por exemplo, acetato de ciproterona, o nomegestrol, dienogest e a drospirenona. Né? Então, são fármacos, por exemplo, interessantes para o tratamento, para o uso de anticoncepcionais, por exemplo, na síndrome do ovário policístico, né? Que é uma condição que cursa com, né, aumento dos níveis de testosterona na mulher. Tá? Então, são algumas características que podem acabar, né, caracterizando uma progestina em relação à outra, né, dando essas características. Né? Outro ponto importante é que esses agentes de segunda, terceira geração tendem a ter também um pior perfil, né, no que diz respeito a, a hemostase. Né? Então são agentes que podem, né, aumentar o risco de tromboembolismo. Tá? Também são agentes que tendem a ter um pior perfil, digamos assim, nas lipoproteínas. Tá? Então são algumas características gerais. Tá? Devo passar para vocês um material complementar, onde ocorre essa discussão, né, de forma mais detalhada entre as diversas gerações das progestinas. Tá? Bom, e qual é o mecanismo de ação, gente, dos contraceptivos hormonais? Tá? Então, basicamente, né, os contraceptivos hormonais, né, tanto os combinados como a progesterona isolada, eles são utilizados com o intuito de manter de forma constante, né, níveis elevados de compostos estrogênicos ou de progestinas. Tá? E esses níveis elevados desses hormônios, né, eles vão ser importantes porque eles vão atuar tanto no eixo hipotálamo-hipófise, né, reduzindo a produção do GNRH, reduzindo a produção de FSH e DLH, né, o que impede a maturação do folículo e também a ovulação, assim como também, né, os níveis de progesterona, principalmente os níveis de progesterona de forma elevada, vai atuar diretamente no útero, né, estimulando a produção de um muco mais viscoso, né, o que impede o transporte dos espermatozoides, né, ao longo do útero, assim como também a progesterona ela inibe as contrações do útero e das trompas de Falópio, né, o que impede das trompas uterinas, o que impede, portanto, né, ou dificulta, né, o transporte do óvulo e também dos próprios espermatozoides. Né? Então tudo isso acaba resultando, né, numa ação contraceptiva, né, de impedir a maturação, né, do folículo, impedir a ovulação e também impedir com que ocorra o transporte dos espermatozoides e, consequentemente, da fecundação. Tá? Então, de forma mais detalhada, né, no caso dos contraceptivos hormonais combinados, que utilizam tanto compostos estrogênicos como progestinas, né, a gente tem que as progestinas vão atuar principalmente no hipotálamo, né, reduzindo a liberação do GNRH, né, a frequência de pulsos. Na hipófise anterior, os estrógenos e as progestinas vão atuar tanto reduzindo a sensibilidade da hipófise ao GNRH, mas principalmente atuando reduzindo a liberação do FSH, né, no caso dos estrógenos. Então, se a gente não tem FSH, a gente não tem a maturação do folículo. Né? E as progestinas atuam, né, bloqueando o surto de LH. Né? Então, se a gente não tem um surto de LH, a gente também não tem ovulação. Tá? Então, isso acaba, né, impedindo, portanto, que, né, dificulta, portanto, a ovulação e, consequentemente, a concepção. Né? E no útero, as progestinas, né, aumentam a viscosidade do muco cervical e reduz o peristaltismo das tubas e do útero. Né? Então isso também dificulta, né, o transporte dos espermatozoides ao longo, né, deste órgão. Tá? Então as ações centrais impedem o desenvolvimento folicular e ovulação, né? Enquanto que lá no útero as progestinas dificultam o transporte de espermatozoides. Então isso acaba, né, cursando com ação contraceptiva. Né? E a eficácia dos contraceptivos hormonais combinados, né, gira em torno de 99,9%. Tá? No caso das progestinas, né, as progestinas vão atuar no hipotálamo, né, reduzindo
a frequência de liberação do GNRH, tá? Então com isso a gente acaba observando, né, a menor produção de FSH e DLH, né? Na hipófise, a progestina, né, ela reduz o surto de LH, né? Então essa ação central da progestina isolada, ela não é tão efetiva quanto a combinação ah, com o estrógeno, tá? Então a progestina isolada, ela impede de 60% a 80% dos ciclos, né? Acredita-se, né, que a principal ação das progestinas, né, contraceptivas esteja relacionada ao seu efeito no útero, tá? Ao aumentar a viscosidade do muco cervical e reduzir o peristaltismo das tubas, né, dificultando, portanto, o transporte dos espermatozoides. E quais são as principais reações adversas? Então, as principais reações adversas, né, dos contraceptivos estão relacionados, né, está relacionado à ação estrogênica, né, e progesterônica dos compostos, né? Então, por exemplo, as principais reações adversas estão envolvidas ao maior risco de tromboembolismo, né, principalmente com o uso do etileno estradiol em altas concentrações. Hoje em dia, né, os contraceptivos orais utilizam baixas concentrações, né, do etileno estradiol, então isso reduz muito o risco de tromboembolismo em mulheres saudáveis. Tá? Então, existem alguns casos onde mesmo, né, baixas concentrações do composto estrogênico pode estar relacionado ao maior risco de tromboembolismo, principalmente em mulheres fumantes acima de 35 anos, né, mulheres que já têm história de tromboembolismo. Então, mesmo assim, né, compostos estrogênicos, né, o etileno estradiol em baixa concentração pode ter, né, um impacto negativo nessa paciente, tá? Mas em pacientes normais, em geral, hoje em dia o risco de tromboembolismo ele é bastante baixo, tá? Mas ele existe. As progestinas de terceira, né, segunda, terceira, quarta geração, em especial terceira geração, também estão associadas ao maior risco de tromboembolismo. Aumento da pressão arterial, né, principalmente com relação aos anticoncepcionais combinados que utilizam altas doses, né, de etileno estradiol, né? Então os compostos estrogênicos, né, eles são capazes de induzir retenção de sódio e de água, então isso pode aumentar o volume sanguíneo e consequentemente a pressão arterial. Náuseas, vômitos, enxaqueca, né, no caso dos combinados, maior risco de câncer, né, sobretudo câncer cervical e câncer de fígado, mas isso em geral ocorre após uso prolongado dos contraceptivos. Né? No caso do câncer cervical, principalmente em mulheres que possuem, esse risco é maior em mulheres que possuem infecção persistente com HPV, e no fígado, né, após 4 a 8 anos de uso. Ganho de peso e edema, né, tanto os combinados como as progestinas, né? Acne, né, principalmente com relação às progestinas isoladas que têm ação androgênica, e sangramento irregular e amenorreia, né, principalmente com relação às progestinas isoladas. Né. O estrógeno em baixas doses, ele também, né, pode acabar causando alguns sangramentos de escape. Né. Então, o estrogênio em baixas doses não consegue manter uma integridade, né, do endométrio, então isso pode acabar levando a uma escamação e, consequentemente, a sangramentos de escape, né, que são sangramentos que podem ocorrer, né, durante o ciclo menstrual, né, no meio do ciclo menstrual. Bom, algumas contraindicações, gente, dos contraceptivos hormonais combinados, né, no caso de doença tromboembólica ou prévia, né, quando a paciente possui doença tromboembólica atual ou prévia, né, então isso acaba, né, o uso de estrogênios principalmente, acaba aumentando o risco, né, da piora deste quadro. Né, mulheres que têm uma hipertensão arterial não controlada, né, porque os estrógenos podem acabar dificultando esse controle. Doença cardíaca isquêmica, amamentação, né, o estrógeno ele reduz a produção de leite. Né, enxaqueca com sinais neurológicos, né, que é a aura, né, cirrose, câncer de fígado, câncer de mama, fumantes acima de 35 anos, né, fumantes pesados. Então, tudo isso acaba não recomendando o uso dos contraceptivos hormonais combinados, principalmente por conta da ação do estrogênio. Tá? Cautela em pacientes com doença biliar, né, porque os estrógenos podem aumentar a eliminação de colesterol pela bile, então isso pode aumentar o risco de cálculo biliar. Hipertensão arterial leve,
Uso de anticonvulsivantes, né, porque pode ocorrer interação medicamentosa. Né, a gente vai explicar isso de forma mais detalhada no decorrer dessa disciplina de farmacologia aplicada. No diabetes, enxaqueca sem sintomas neurológicos, cirrose leve, compensada, acima de 35 anos e fumante leve. Tá? Então, são algumas condições onde o uso de contraceptivos hormonais deve ser feito com cautela e monitoramento constante. No caso das progestinas isoladas, né, as principais contraindicações é quando a paciente apresenta sangramento vaginal sem diagnóstico, doença hepática maligna ou benigna, câncer de mama conhecido ou suspeito e suspeita de gravidez. Né? Então, são situações onde as progestinas isoladas elas são contraindicadas. Então, isso é particularmente importante, gente, porque uma paciente, por exemplo, que tem, né, hipertensão arterial não controlada, ou risco de doença tromboembólica, né? Então essa paciente, ela, né, não deve se utilizar um contraceptivo hormonal combinado, mas pode se utilizar um contraceptivo formado por uma progestina isolada, né? Visto que essas ações, principalmente tromboembólicas, estão mais, né, relacionadas ao uso do etinil estradiol, tá? Bom, com relação aos contraceptivos orais combinados, né, a gente vai dar um pouquinho maior de destaque, né, visto que são agentes muito utilizados, né, hoje em dia. Eles têm uma eficácia contraceptiva bastante alta, de 99,9%. Né, são constituídos por estrógenos e progestinas. Em geral, esse estrógeno é o etinil estradiol, né, que é o agente mais utilizado. E eles podem ser utilizados tanto em doses fixas, né, em preparações monofásicas, onde a concentração do estrógeno, né, e da progestina ela não varia ao longo, né, do ciclo, né, então são doses fixas. Esses contraceptivos em doses fixas eles podem ser comercializados na forma de 21 comprimidos, né, com hormônios. Então a mulher ela passa 21 dias tomando, né, o contraceptivo, né? Em seguida ela para e passa 7 dias, né, sem fazer uso, né, esperando, portanto, né, a menstruação, né, que tende a ocorrer, né, no 7º dia, né, após o fim das tomadas. Né. Temos também comprimidos com 24 cartelas, né, preparações com 24 comprimidos e outras cartelas, né, outras contraceptivos com 28 comprimidos, sendo 21 com hormônio ativo e 7 com placebo. Tá? Temos também preparações bifásicas e trifásicas, né, onde os níveis do estrogênio, da progestina, né, ele pode alterar ao longo do ciclo. Né? No caso dos compostos bifásicos, a gente tem comprimidos com 2 concentrações diferentes de estrógeno ou progestina, e no caso dos trifásicos, 3 concentrações diferentes. Tá? Do ponto de vista prático, não ocorre diferença de eficácia contraceptiva e do risco de reações adversas entre doses fixas e combinadas. Né? Em geral, os comprimidos de dose fixa são os mais amplamente utilizados. Bom, quando a gente fala de contraceptivo oral combinado oral, a gente sempre se pergunta, né, quanto de etinil estradiol deve ser utilizado e qual tipo de progestina. Né? No caso do etinil estradiol, a gente tem preparações de contraceptivos orais combinados com várias concentrações, né, que variam de 50 a 15 microgramas de etinil estradiol. Né? E o que define a escolha? Né? Então, em geral, doses mais altas estão mais relacionadas ao risco de reações adversas, né? Inclusive condições tromboembólicas, aumento de pressão arterial, enquanto que doses mais baixas tendem a ter menor frequência de reações adversas, mas em compensação tem maior risco de sangramento de escape. Tá? Então, que são sangramentos que ocorrem durante, né, no meio do ciclo. Né? E então, isso acaba fazendo com que, né, as concentrações entre 20 e 35 sejam as mais utilizadas. Né? Em geral, escolhe-se começar com a dose de 20 microgramas de etinil estradiol e se ocorrer algum sangramento de escape, pode aumentar para 30 ou 35. Né? Então, esse é o racional. Com relação à progestina, né, então isso pode variar bastante, todas elas podem ser utilizadas, né, e as características individuais de cada uma pode ter, portanto, pode ser, portanto, o principal
determinador, digamos assim, da escolha desses agentes, né? Então, por exemplo, o levonorgestrel, né, que tem maior potência progesterônica, né, mas em compensação tem uma maior ação androgênica, então pode causar um pouco mais de acne, né? O desogestrel, o gestodeno, né, que são agentes que têm menor ação androgênica, então seria interessante numa paciente que possui pele oleosa, acne, né? Mas em compensação tem risco de condição tromboembólica, né? A drospirenona, ciproterona, que tem ação androgênica, anti-androgênica, então seria interessante em condições onde esse efeito é necessário, como por exemplo na síndrome do ovário policístico, né? Então, essas são algumas características que podem determinar um pouco a utilização né, preferencial de uma progestina em relação a outra. Tá? Então eu devo colocar para vocês, né, no nosso canal do Telegram, né, um resumo, né, bem rápido das principais vantagens e desvantagens, tá, da utilização de cada uma dessas progestinas. Bom, então aqui, gente, eu coloco uma tabela para vocês, né, com bastante informação, né, com os principais contraceptivos orais combinados empregados na prática, né, e com o seu nome comercial. Aqui eu destaco para vocês, né, a Diane, né, que é o composto de etinil estradiol com ciproterona, o Yasmin, né, que é etinil estradiol com drospirenona, o Tamisa, né, que é etinil estradiol gestodeno, que são agentes bastante utilizados, né? São agentes orais combinados monofásicos ou de dose fixa. Tem também o Gracial, né, o Trinordil, né, que são agentes bifásicos ou trifásicos. Então percebam a alteração, né, da quantidade de estrogênio de progestina, né, nesses agentes. Tá? Mas em geral, os agentes monofásicos, né, de dose fixa são os mais empregados. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, que eu lembrei agora, é que o racional por trás da utilização de agentes bifásicos ou trifásicos era de reduzir a quantidade total de hormônio, né, administrado durante todo um ciclo, né, tentando, portanto, simular um pouco a razão entre estrógeno e progesterona que ocorre no ciclo normal, mas sempre utilizando, obviamente, doses suprafisiológicas desses agentes com o intuito de, né, termos uma ação modulatória negativa, né, na hipófise, no hipotálamo e na hipófise. Tá? Só que embora o racional ele seja interessante, né, do ponto de vista prático, não ocorre diferenças na eficácia contraceptiva e no risco de reações adversas. Tá? Bom, com relação às mini pílulas, né, de progestina isolada, né, utilizadas por via oral, então a gente tem basicamente a norepinefrina, né, o levonorgestrel, o linestrenol e o desogestrel, né, que são os agentes mais empregados aqui no país. Né? Então, são agentes empregados principalmente naqueles pacientes, né, que possuem contraindicação a um estrógeno, né, que é aquele paciente que tem maior risco de condição tromboembólica, né, pacientes que têm enxaquecas, no puerpério, né, que é durante a amamentação, mulheres acima de 35 anos com hipertensão arterial sistêmica não controlada, doença vascular, e também são agentes utilizados na contracepção de emergência. Tá? Então aqui eu trago para vocês os principais agentes, né, e os nomes comerciais. Na contracepção de emergência, nós temos a utilização também de contraceptivos orais, né, que contém progestina isolada, né, em especial é o levonorgestrel, que é o agente mais potente. Tá? Então ele pode ser tomado em alta dosagem, né, um comprimido a cada 12 horas, né, ou em dose única. Né, então existem essas duas opções. O ideal é que esse uso seja até 72 horas após a relação sexual. Então, acima disso, né, a eficácia contraceptiva reduz, além disso, né, aumenta o risco da indução, né, de um aborto. Né? E os principais nomes comerciais, né, Postinor, Posato, Pilem, Norveló, né, então são algumas preparações que contêm, né, essa progestina isolada em alta concentração. E as principais reações adversas é uma menstruação seguinte irregular, né, com sangramentos de escape e também náusea, cefaleia e tontura. Né? Então isso se dá porque altas doses da progesterona, né, o levonorgestrel é uma progesterona bem potente, então ela pode causar uma angiogênese irregular, digamos assim. Né? Então
aumentam e muito o número de vasos, né, do endométrio. Esses vasos não são formados de forma adequada, então isso pode acabar levando a sangramentos, a esse tipo de sangramento irregular. Bom, gente, rapidamente falando um pouquinho dos anticoncepcionais injetáveis, tá? A gente tem preparações, né, para administração intramuscular, tanto combinados, né? Então a mistura de enantato de estradiol com dihidroxiprogesterona, valeroato de estradiol com noretesterona, cipionato de estradiol com medroxiprogesterona. Como também existe a opção da utilização de progestinas isoladas, né, na frequência trimestral, né, que são aqueles exemplos que a gente deu anteriormente. Tá? Aqui não coloquei nenhum nome comercial, mas no nosso encontro síncrono, tá, eu vou colocar para vocês. Com relação a implantes, né, aqui no país a gente tem somente a utilização do etonogestrel, né, que é uma progestina, comercializado sob o nome de Implanon, tá? Ela é a formativa do desogestrel, né, que é uma progestina de terceira geração. Tá? A grande vantagem é que esse bastão ele libera de forma contínua, né, e duradoura, né, tendo a duração de ação de 3 anos, né, a progestina. Né? Então é um método, né, contraceptivo bastante duradouro. Né? Anéis vaginais e adesivos cutâneos. Aqui no país a gente tem o Nuvaring, né, que é uma combinação de etinil estradiol com etonogestrel. Tá? Então ele segue mais ou menos, né, um perfil dos contraceptivos orais combinados. Né? Então são 21 dias, né, com a presença desse anel vaginal e 7 dias sem. Né? Então isso aparentemente tem também uma eficácia contraceptiva bastante elevada. E os adesivos cutâneos, né, que aqui no país a gente tem, né, a utilização da EVRA, né, que é a associação entre etinil estradiol e o norelgestromina. Né? Então uso por 3 semanas, né, substituição a cada semana. Né? Então para cada semana, nessas 3 semanas é um adesivo, seguido de uma pausa de 1 semana. Bom, gente, então com isso a gente termina a nossa primeira parte, né, desta videoaula. E a gente então passa a falar um pouco sobre os hormônios sexuais masculinos, tá? Pedir uma pausa para tomar uma água. Bom, gente, então no caso da farmacologia dos hormônios sexuais masculinos, basicamente nós temos a testosterona e seus derivados, né, que são utilizados no tratamento do hipogonadismo masculino, né, como reposição hormonal. Também podem ser utilizados, sobretudo em algumas condições onde o efeito anabólico da testosterona ele é interessante, como em casos de desnutrição severa, né, como ocorre na síndrome consumptiva da AIDS, também para o tratamento de anemias refratárias ou no tratamento da osteoporose. Né? E além da testosterona e dos seus derivados, nós também temos compostos antiandrogênicos, que são utilizados para impedir a ação, né, excessiva da testosterona. Isso pode ser interessante, por exemplo, para o tratamento da puberdade precoce, câncer de próstata e para o melhor controle da hiperplasia prostática benigna. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses fármacos, só que antes é importante a gente relembrar um pouco alguns conceitos fisiológicos sobre a testosterona. Né? Então, gente, a testosterona é o principal hormônio sexual, né? É produzido pelo homem, né? Ele é produzido pelo testículo, né? Pelas células de Leydig, em resposta aos hormônios produzidos no sistema nervoso central. Né? Então, de forma bem similar ao que ocorre na mulher. Né? Então, o GNRH, produzido pelo hipotálamo, vai atuar nos gonadotropos, estimulando a produção do FSH e do LH. O LH, em especial, vai atuar nas células de Leydig, estimulando a produção da testosterona. E a testosterona, então, vai produzir os seus efeitos.
Vale destacar que a testosterona ela também pode ser convertida em metabólitos ativos, como por exemplo a dihidrotestosterona e o estradiol. Né? E a dihidrotestosterona também vai ter importante ação, né, no corpo masculino, assim como também o estradiol. Né? O estradiol é muito importante na manutenção, na libido, né? E também durante, né, a puberdade, né, para garantir, portanto, o fechamento das epífises, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, né, de forma um pouquinho mais detalhada sobre esse eixo, né, porque alguns fármacos que vamos falar a seguir atuam, por exemplo, inibindo a produção do GNRH, né, então é muito importante que a gente tenha isso, né, de forma bem detalhada na nossa cabeça, tá? Então tudo começa, gente, né, essa produção da testosterona lá no hipotálamo, né, então a gente tem neurônios do núcleo arqueado, que são capazes de produzir, armazenar e liberar o GNRH no sistema vascular porto-hipotalâmico e hipofisário. Tá? Então, com isso, o GNRH ele consegue alcançar a adenohipófise, atuando, portanto, sobre células específicas conhecidas como gonadotrópos, estimulando, portanto, a produção do LH e do FSH. E assim como ocorre na mulher, a gente tem um pico de secreção de GNRH a cada 60 a 90 minutos. Né? Então a gente tem uma liberação pulsátil. E essa liberação pulsátil ela é essencial para que ocorra a correta liberação, né? A correta estimulação da liberação do FSH e do LH. Bom, então o GNRH ele foi liberado, ele caiu no sistema porto-hipotalâmico hipofisário, né, o sistema vascular, alcançou o gonadotrópico. Tá? O que é que vai acontecer? Então o GNRH vai atuar no seu receptor específico, tá? Que é um receptor acoplado à proteína G, né, do tipo Q. Né? A ativação de um receptor acoplado à proteína G do tipo Q, né, faz com que a subunidade alfa dessa proteína G estimule a fosfolipase C. Essa fosfolipase C ela vai clivar, né, fosfolipídio de membrana, conhecido como PIP2, em trifosfato de inositol e diacilglicerol. E o IP3 vai estimular, né, o aumento do cálcio intracelular e o diacilglicerol vai estimular a proteína quinase C. Esse aumento do cálcio intracelular e o aumento da atividade da PKC vai então estimular a síntese e a liberação do FSH e do LH. Tá? Então isso passa a ser importante para a gente porque alguns agentes utilizados no tratamento do câncer de próstata, eles atuam dessensibilizando o receptor de GNRH. Então ao dessensibilizar este receptor, a gente não vai ter a ativação dessa via de sinalização e, consequentemente, nós não vamos ter a liberação do FSH e do LH na corrente sanguínea. Então, consequentemente, isso acaba resultando em uma menor produção de testosterona. Bom, gente, o FSH e o LH eles foram produzidos, né, pela adenohipófise, caiu na corrente sanguínea. Esses hormônios hipofisários então vão atuar no testículo. Tá? Então aqui está o testículo em células distintas. Né? O LH vai atuar na célula de Leydig, enquanto que o FSH vai atuar na célula de Sertoli, né, em seus receptores específicos. O receptor de LH é um receptor acoplado à proteína G, né, do tipo S. Então a ativação desse receptor vai fazer com que a subunidade alfa dessa proteína estimule a enzima adenililciclase, que vai então converter o ATP em AMP cíclico. Tá? E esse aumento dos níveis de AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, que vai então estimular a síntese de testosterona. Né? E essa testosterona, então, obviamente, ela vai ser muito importante, porque ela vai manter, né, vai induzir a gametogênese, né, a espermatogênese, também vai possuir uma série de outras ações no nosso organismo. Né? Então, contração da musculatura lisa do epidídimo, manutenção da libido, características sexuais secundárias. Né? Por outro lado, o FSH vai atuar nas células de Sertoli. Essa célula de Sertoli, o receptor do FSH, quando ativado, também cursa com uma via de sinalização relacionada ao AMP cíclico, e a PKA então vai estimular a síntese de diversas proteínas que vão ser importantes para manter a espermatogênese, tá? Como por exemplo a ABP, né, que significa Androgen Binding Protein, né, proteína de ligação a andrógenos, e ela é responsável, portanto, por sequestrar a testosterona no interior do testículo. Né? No testículo, os níveis de testosterona são até 100 vezes maior do que aqueles encontrados no plasma. Então, esse alto nível de testosterona no testículo ele é importante para a manutenção da gametogênese. Tá? Então, a célula de Sertoli ela passa a ter essa importância, né? Como a célula de suporte para que ocorra a produção dos espermatozoides. Então, aqui, gente, nós temos um gráfico que demonstra a produção, né, da testosterona ao longo da vida de um rapaz, né, de um
de uma pessoa do sexo masculino. Tá? Então, a testosterona... e os níveis de testosterona eles são sempre maiores no homem do que na mulher. Né? O que garante, portanto, a diferenciação sexual, né? Entre os sexos. Né? Então, no caso da testosterona, a sua produção já começa na vida fetal. Né? Então, isso é importante para a diferenciação, né, da genitália masculina, né, tanto interna quanto externa. No momento do nascimento ocorre, né, outro pico de produção. Né. Em seguida, os níveis de testosterona eles se reduzem, né, e se mantêm baixos, tá, voltando a subir na puberdade. Né. Então, na puberdade a gente tem um pico, né, não um pico, né, a gente tem um rápido aumento da produção de testosterona. Isso é importante para a indução das características sexuais secundárias, né, para o estímulo do crescimento. E os níveis de testosterona eles se mantêm elevados durante toda a fase adulta, né, decaindo durante a senescência. Né. Então isso é mais ou menos o que ocorre, né, no sexo masculino no decorrer de toda a vida, no que diz respeito à produção e à secreção da testosterona. Né. A testosterona produzida ao induzir os seus efeitos, né, ela é metabolizada no fígado em metabólitos inativos, como a androsterona ou a etiocolanolona, né, que são metabólitos inativos. Mas a testosterona ela também pode ser convertida em metabólitos ativos, tá? Como por exemplo a dihidrotestosterona, né, que é um hormônio mais potente do que a testosterona. Tá? E a dihidrotestosterona ela é produzida a partir da ação da 5-alfa redutase. E outro metabólito importante é o estradiol, né, que é produzido a partir da ação da aromatase. Né? A aromatase é uma enzima presente no fígado e no tecido adiposo, também no testículo, e ela é responsável por converter a testosterona em estradiol. Né? E o estradiol também desempenha importantes ações no nosso organismo, né? Principalmente relacionado à libido e também à saúde óssea. Tá? Com relação à 5-alfa-redutase, né, vale destacar que essa enzima, né, ela existe em dois tipos, né, então existem duas isoformas. Tá? A tipo 1 ela é encontrada em tecido não genital, digamos assim, né, então cérebro, glândula sebácea, fígado e ossos, enquanto que a tipo 2 ela é encontrada principalmente em tecido genital, né, então, com exceção do folículo piloso. Então, folículo piloso, epidídimo, vesícula seminal, pele genital, próstata e testículo. Né? E a ação da dihidrotestosterona, né, da conversão da testosterona em dihidrotestosterona no folículo piloso, vai depender muito da localização desse folículo. Né? Os folículos pilosos que se localizam aqui, né, nas têmporas, né, do homem, a ação da dihidrotestosterona tende a, né, diminuir, né, digamos assim, o folículo, né, levando, portanto, a queda, né, ou a parada de crescimento do cabelo, né, do pelo. Isso acaba gerando aquela calvície de padrão androgênico. Tá? E como a testosterona induz os seus efeitos? Né? Então a testosterona também induz os seus efeitos por meio de um receptor intracelular, só que ao contrário do estrógeno e da progesterona, né, dos receptores do estrógeno e da progesterona, o receptor da testosterona está no citosol, né, enquanto que o da progesterona e do estrógeno já se encontra no núcleo. E na ausência da testosterona, o receptor encontra-se acoplado a proteínas de choque térmico. Tá? Com a chegada da testosterona, né, ou sua conversão em dihidrotestosterona, esses hormônios irão interagir com esse complexo, né, e o resultado disso é a dissociação do receptor dessa proteína de choque térmico. Então o receptor ele migra para o núcleo, né, na realidade ele se dimeriza, migra para o núcleo, e no núcleo então ele vai, né, interagir com os genes responsivos, estimulando o recrutamento de coativadores ou correpressores que vão estimular ou inibir a transcrição gênica. Tá? Então com isso a gente acaba tendo um determinado efeito celular. Tá? CA e CR aqui, gente, é coativador e correpressor. Tá? Aqui eu trago para vocês um exemplo prático desse efeito. Né? Então a testosterona, né, ela adentra aqui na próstata, né, na célula da próstata. Lá na próstata, a testosterona ela é convertida em dihidrotestosterona pela ação da 5-alfa-redutase. A dihidrotestosterona então vai interagir com o receptor de andrógeno, né, resultando, portanto, na dissociação do complexo receptor-proteína de choque térmico. O receptor ele se dimeriza, né, migra para o núcleo. No núcleo ele interage com genes responsivos,
tá? Ele recruta coativadores ou correpressores, nesse caso aqui específico coativadores, levando, portanto, à expressão de genes. Tá? Então, genes esses que vão ser responsáveis pelo aumento e pela sobrevivência dessa célula na próstata, né, estando relacionado ao câncer, à hiperplasia prostática benigna e também ao PSA, né, que é um antígeno prostático específico, que é um importante indicador, né, do crescimento da próstata. Né? Então, ele é um indicador bioquímico bastante utilizado. Bom, gente, e quais são os efeitos dos androgênios, né, da testosterona e da dihidrotestosterona no corpo masculino? Né? Então, esse efeito ele vai depender da fase, né, da vida. Tá? Então, se for na fase embrionária, a testosterona ela é importante na diferenciação dos ductos de Wolff na genitália interna. Né? Então, epidídimo, vesícula seminal, ducto deferente. A dihidrotestosterona ela é importante no desenvolvimento da genitália externa. Né? Então, pênis, bolsa escrotal, próstata. Né? Então, qualquer deficiência da dihidrotestosterona nessa fase pode levar a uma virilização incompleta. Na puberdade, né, a testosterona é importante para a espermatogênese, né, para a produção de efeitos anabólicos, né, como aumento de força, massa muscular, né, eritropoiese, espessamento da laringe, né, a dihidrotestosterona, maturação da genitália externa, né, então crescimento do pênis, do saco escrotal, né, crescimento dos pelos, o estrogênio, fechamento das epífises, né, libido. Tá? Então são as principais ações desses hormônios durante a puberdade. Na fase adulta, né, então manutenção de todas as características sexuais adquiridas, né, na puberdade. Tá? Também começa a ocorrer um padrão de calvície, né, gradual desenvolvimento de hiperplasia prostática benigna e eritropoiese. Né? E na medida que os níveis de testosterona diminuem, né, como que ocorre na senescência, o paciente pode apresentar redução da energia, libido, massa e força muscular, densidade óssea, né, resistência à insulina, tá? Obesidade de tronco, alteração dos lipídios séricos. Tá? Então isso acaba sendo causado, né, pela redução dos níveis de testosterona. Bom, quais as consequências da deficiência dos androgênios, né, que é o que a gente chama de hipogonadismo? Então esse hipogonadismo ele pode ser primário ou secundário, né? Se esse hipogonadismo primário ele pode ser congênito ou adquirido, tá? E o secundário, né, congênito também ou adquirido, tá? Então no caso do hipogonadismo primário, a gente tem falha do testículo em produzir testosterona, congênito quando ocorre mutação de receptores ou enzimas responsáveis por essa síntese, e adquiridas, né, no caso de orquites, né, inflamação no testículo, medicações, neoplasia testicular, então isso tudo acaba fazendo com que o testículo ele perca, né, a capacidade de produzir testosterona. Né. No caso do secundário, é uma falha na hipófise ou no hipotálamo, pode ser também congênito, como também pode ser adquirido. Tá? Se esse hipogonadismo ocorrer durante a fase embrionária, a gente vai observar a feminização da genitália masculina, tá? Que pode variar desde uma genitália ambígua até mesmo, né, uma genitália masculina subdesenvolvida. Se ocorrer antes da puberdade, né, o paciente ele não consegue alcançar a puberdade, né, então ele não tem maturação, né, das características sexuais secundárias, né, ele não adquire essas características, ele pode ter um prejuízo no crescimento. Né. Se esse hipogonadismo ocorrer durante a fase adulta, pode ocorrer diminuição da libido, infertilidade, né, com baixa contagem de espermatozoides e a longo prazo redução do hematócrito e redução da densidade óssea. Desculpa, gente. Por outro lado, né, a produção ou a ação excessiva da testosterona, né, pode causar puberdade precoce, né, em crianças, né, o exortismo, né, nas mulheres, e também pode estar relacionado, né, a um maior risco de hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Tá? Então, agentes que são capazes de reverter essa ação androgênica passam a ser importantes, por exemplo, no tratamento dessas condições. Tá? Então, gente, vamos agora falar, né, desses agentes. Tá? Começando a falar das principais indicações, tá, dos agentes esteroides anabólicos androgênicos, né, onde aí entra a testosterona
seus análogos e derivados. Tá? Então, as principais indicações dos agentes esteroides anabólicos androgênicos é na terapia de reposição hormonal. Tá? Então, sem dúvida, o tratamento do hipogonadismo masculino é a principal indicação desses agentes. Tá? Então, aqui vai entrar a testosterona, tá? E os seus derivados, né? Que são agentes utilizados especialmente no tratamento do hipogonadismo masculino. Tá? Também existe bastante discussão no que diz respeito à terapia de reposição hormonal durante a senescência. Né? Então, existe ainda uma grande discussão dos riscos versus benefícios. Né? Então, sem dúvida, na senescência, a reposição hormonal com testosterona, né, melhora a energia, reduz chance de depressão, pode melhorar resistência à insulina, né, aumento de massa e força muscular. Né, então, tudo isso é importante. Só que, ao mesmo tempo, né, a reposição com testosterona aparentemente pode aumentar o risco cardiovascular, né, e também pode aumentar o risco de problemas prostáticos, né, como aumento do câncer da hiperplasia prostática benigna, né, o maior risco de hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Então existe essa discussão na literatura sobre os riscos versus benefícios da terapia de reposição hormonal. Né? E esses agentes eles também são utilizados devido ao seu efeito anabolizante, né? Principalmente para o tratamento de osteoporose, tratamento da síndrome consumptiva na AIDS, né? Também no tratamento de estados catabólicos que podem ocorrer na desnutrição severa e também em alguns casos de anemia refratária. Né? Então, o paciente mesmo em uso de eritropoetina, né, de qualquer outra estratégia terapêutica não consegue um controle dessa anemia, a testosterona ela pode ser, né, a testosterona ela pode ser utilizada. Né? A testosterona em si, né, ela pode ser empregada, né, por via oral ou por via intramuscular, mas dificilmente ela é. Tá? Porque por via oral ela tem um extenso metabolismo de primeira passagem e por via intramuscular ela é rapidamente absorvida e, consequentemente, ela acaba sendo também rapidamente metabolizada. Tá? Então, quando utilizada por via oral, a meia-vida da testosterona ela gira em torno de 10 a 20 minutos e por via intramuscular, 100 minutos. Então, isso motivou o desenvolvimento de análogos, né, mais estáveis, né, da testosterona, tá? Com o intuito de evitar esse metabolismo de primeira passagem, aumentando, portanto, a sua duração de ação, assim como também estimulou, né, ao desenvolvimento de outras preparações farmacêuticas utilizando a própria testosterona, que evitasse, portanto, essa problemática relacionada ao metabolismo de primeira passagem, também com relação à velocidade de absorção, né, que é o caso dos sistemas transdérmicos de testosterona. Né? Então a gente tem os emplastos escrotais e não escrotais, que nada mais é, né, do que um adesivo que contém um reservatório que libera de forma lenta e contínua a testosterona na pele do paciente. Essa testosterona é absorvida e cai na corrente sanguínea. Então com isso a gente consegue manter níveis mais estáveis da testosterona na corrente sanguínea, simulando mais uma condição fisiológica. Né? Da mesma forma ocorre com gestos transdérmicos. Né? Também passa na pele e esses gestos transdérmicos de testosterona liberam de forma lenta e contínua a testosterona na corrente sanguínea. Né? A grande vantagem disso é que essa administração tópica ela evita o metabolismo de primeira passagem, né? E consegue manter concentrações constantes da testosterona na corrente sanguínea. Tá? E são utilizados essencialmente para terapia de reposição hormonal. Então aqui tem essa comparação. Né? Então aqui a gente tem um sistema transdérmico, então percebam, né, que os níveis plasmáticos da testosterona conseguem se manter em níveis, né, normais, enquanto que a administração intramuscular, né, a gente tem uma variação, a gente pode observar uma variação bastante intensa, né, dos níveis de testosterona após a administração e em seguida, né, aqui o seu metabolismo. Tá? Então, do ponto de vista fisiológico, né, o uso de adesivos transdérmicos e emplastos, e géis, né, ele é bastante interessante. A desvantagem é que ainda são preparações muito caras. Tá? Então, a gente ainda precisa fazer uso da testosterona, né, ou dos seus análogos por via oral ou por via intramuscular. Só que, novamente, a testosterona em si ela não é utilizada. A gente precisa de análogos ou derivados. Tá? Então, com relação
aos derivados da testosterona, né, a gente tem os ésteres de testosterona, né, que nada mais é do que a testosterona, o hormônio em si, associado a um ácido graxo, né, por meio de uma ligação éster nessa hidroxila da posição 17-alfa. Tá? Então, com isso, a gente tem uma inserção, né, de um ácido graxo, formando, portanto, os derivados enantato, cipionato ou andecanoato de testosterona. Né? Então, a depender do tamanho, né, e do tipo de ácido graxo que se insere aqui na testosterona. Qual que é a vantagem disso, gente? A gente acaba aumentando ainda mais a lipossolubilidade da testosterona. Né? Então, com isso, esses ésteres, né, eles são diluídos em óleo e após a administração intramuscular, a gente acaba fazendo com que a absorção desses agentes ela se torne mais lenta, garantindo, portanto, a maior duração de ação, tá? Como eu vou explicar logo a seguir. O andecanoato de testosterona, né, ou andecilato de testosterona, também pode ser administrado por via oral. E por via oral, esse agente ele é tão lipossolúvel que quando absorvido, né, ele cai diretamente no sistema linfático. Tá? Então isso também acaba, né, pulando, né, ou desviando este fármaco do metabolismo hepático de primeira passagem. Bom, com relação, né, ainda aos ésteres de testosterona, né, são agentes mais lipofílicos, então por isso dissolvidos em óleo. Eles possuem atividade androgênica e anabolizante, né, porque obviamente eles liberam a testosterona. São administrados por via intramuscular oral, né, sendo que a absorção é mais lenta e evita o metabolismo de primeira passagem. No caso da administração intramuscular desses agentes, né, eles são, como a gente falou aqui em algum lugar, eles são dissolvidos em óleo. Então, após a administração intramuscular, a gente observa a formação de, entre aspas, depósitos, né? Então, gotículas de óleo no músculo, na musculatura esquelética, né? E esse óleo, ele acaba liberando, né, de forma, digamos assim, contínua e lenta né, o éster de testosterona. E após a liberação, a testosterona, né, o éster de testosterona, vai sofrer a ação de enzimas locais, né, esterases, que vão clivar o ácido graxo, liberando, portanto, a testosterona. Tá? Então, com isso, a gente tem a liberação da testosterona na corrente sanguínea. Né? E são agentes usados essencialmente na terapia de reposição hormonal. Tá? Então, a gente tem o enantato de testosterona e cipionato de testosterona, que são utilizados essencialmente por via intramuscular, né, a cada 2 ou 4 semanas. A gente tem também uma mistura bastante utilizada sob o nome de Durateston, né, que é o nome de marca, que é uma mistura de vários ésteres de testosterona, né, que é também utilizado para essa indicação. E o andecanoato, que pode ser utilizado tanto por via oral, né, como também por via intramuscular. Por via oral, sendo utilizado 3 a 4 vezes ao dia. Né, então é um agente que escapa do metabolismo de primeira passagem, porque ele acaba sendo absorvido pelo sistema linfático. Né, e por via intramuscular, ele permite uma ação, né, uma duração de ação de até 2 meses. Tá? Então são os principais ésteres de testosterona que são usados. Só que houve também o desenvolvimento de derivados, né, da testosterona alquilados, né, na posição 17, né, ou seja, com inserção de um grupamento metil, tá, como vocês podem ver aqui. Então isso faz com que essa molécula ela se torne resistente ao metabolismo hepático. Tá? Então são fármacos que podem ser administrados por via oral. Tá? Mas a grande problemática é que esses agentes eles tendem a ter uma ação menos androgênica do que a testosterônica e, em compensação, eles são hepatotóxicos. Né? Então, embora eles sejam resistentes ao metabolismo hepático, quando são metabolizados, eles levam à formação, né, de metabólitos tóxicos, de radicais livres, que acabam, né, levando à destruição dos hepatócitos. Né? Então, isso acaba limitando um pouco a utilização desses agentes, sobretudo para a terapia de reposição hormonal. Né? Alguns estudos indicam que esses agentes eles tendem a ter uma ação mais anabolizante do que androgênica. No entanto, essas evidências elas foram observadas somente em animais. Né? Em humanos ainda não foi, né, observado ou descrito de forma convincente essa maior ação androgênica essa maior ação anabolizante em comparação à ação androgênica. Né? O fato que se sabe é que esses agentes têm menor ação androgênica em comparação à
testosterona, tá? Então, esses androgênios 17-alfa-alquilados, eles possuem né, um grupo alquila, né, um grupamento metil, CH3, na posição 17-alfa do anel. Então, isso reduz o metabolismo hepático e permite a sua administração diária. No entanto, são menos androgênicos do que a testosterona, né? E alguns estudos indicam também que eles podem, né, ter uma ação mais anabolizante do que androgênica, né? No entanto, isso foi observado em animais, né? Não foi demonstrado de forma convincente em seres humanos. E são hepatotóxicos, né? O mecanismo pelo qual isso ocorre não é completamente conhecido, mas acredita-se que esteja, né, que tem um envolvimento principalmente de algum metabólito tóxico ou produção de radicais livres, tá? E são usados essencialmente, né, para o tratamento de anemia e ganho de massa muscular, né, em situações onde isso é exigido, né, por curtos períodos de tempo. Tá? Não são agentes interessantes para o tratamento para a terapia de reposição hormonal, que normalmente exige o uso, né, mais prolongado desses fármacos. Sem falar também que são agentes que têm menor ação androgênica. Durante o desenvolvimento desses agentes, né, alguns pesquisadores observaram que alguns esteroides anabolizantes eles tinham, né, uma maior ação anabolizante do que androgênica, né, como por exemplo alguns agentes derivados da testosterona, principalmente a nandrolona. Né? A nandrolona ela não é a testosterona, né, mas também tem ação esteroide similar à testosterona. Né? Então, observou-se em animais, né, que o fenilpropianato de nandrolona ele é 10 vezes mais, tem uma ação 10 vezes mais anabolizante do que androgênica, enquanto que, né, da mesma forma, o decanoato de nandrolona, né, que é conhecido como decadurabolin, também tem essa maior ação anabolizante em relação à androgênica. E o estanozolol, né, que é 30 vezes mais anabolizante do que androgênico. Então, isso foi demonstrado somente em animais, né, e a gente não tem nenhuma observação desses efeitos, né, de forma convincente em humanos. Tá? No entanto, isso acaba motivando o uso desses fármacos de forma abusiva por atletas, né? Na maioria das vezes de forma ilegal, né? Com o intuito de, né, produzir um aumento do rendimento, aumento de massa muscular, aumento de força. Tá? No entanto, esses agentes eles podem ser utilizados na prática terapêutica, sobretudo para estimular aumento de massa muscular em condições que causam desnutrição severa, aumento de massa óssea e formação de glóbulos vermelhos. Né? Principalmente o decadurabolin é um agente muito utilizado com esse intuito. No entanto, vale destacar, gente, que esses fármacos também possuem ação androgênica. Tá? E essas ações androgênicas podem acabar resultando em, né, algumas reações adversas, né, relacionadas a essa ação androgênica desses fármacos. Bom, com relação às reações adversas, né, a gente tem principalmente reações adversas hepáticas, né, que estão relacionadas aos androgênios 17-alfa-alquilados. Então, são agentes que podem levar hepatotoxicidade, colestase, peliose hepática, né, que é a formação de cistos, icterícia, alteração dos níveis de lipoproteínas. Todos os agentes que possuem ação androgênica, né, podem causar acne, comportamento sexual agressivo. Tá? Existe maior risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, tá? Com o uso desses fármacos. Retenção de sódio e de água, né, podendo levar a edema. Né? Então deve ter cuidado em paciente com qualquer risco de insuficiência cardíaca congestiva. E derivados da testosterona, né, principalmente os ésteres de testosterona, eles podem causar ginecomastia, né, porque eles podem ser convertidos em estrogênio, e o estrogênio então ele pode acabar atuando nas mamas, levando ao seu crescimento. Outra reação adversa relacionada ao uso dos androgênicos é uma reação adversa central. Né? Então esses fármacos eles podem atuar no eixo hipotálamo-hipófise, suprimindo a produção do GnRH e das gonadotrofinas e, consequentemente,
reduzindo a produção da testosterona testicular, né? Lembrando que os níveis de testosterona no testículo eles são muito altos, né? São cerca de 100 vezes maior do que do plasma. Tá? E essa alta concentração de testosterona no testículo é essencial para que ocorra o correto processo da espermatogênese. Tá? Então, os fármacos, né, que têm ação androgênica, eles podem acabar atuando, né, na hipófise, no hipotálamo, e eles podem acabar reduzindo a produção testicular de testosterona. Né? Então, isso acaba gerando redução da espermatogênese, redução da fertilidade e atrofia testicular. Bom, gente, então a gente encerra essa primeira parte, né, que é onde a gente fala da testosterona e dos seus derivados, e a gente começa então a falar dos agentes antiandrogênicos. Então, com relação aos agentes antiandrogênicos, nós temos basicamente três grandes classes, né, que são os inibidores da secreção de andrógeno, né, que atuam no sistema nervoso central, né, suprimindo a produção de GNRH, antagonistas do receptor de andrógeno e os inibidores da 5-alfa-redutase, tá, que são utilizados no tratamento da puberdade precoce, hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata e no tratamento da virilização da mulher. Com relação aos inibidores da secreção de andrógenos, né, ou androgênios, nós temos os análogos do GNRH. Né? O GNRH em si ele não é utilizado, né, porque ele tem uma meia-vida bastante curta, né? Enquanto que a buzerrelina, a leuprolida e vários outros agentes eles são resistentes ao metabolismo hepático. Então eles, né, têm uma maior meia-vida e uma maior duração de ação. E como a gente vai ver, essa maior duração de ação é essencial para os efeitos farmacológicos desses agentes. Tá? Então todos eles são peptídeos, tá? Com algumas substituições que acabam fazendo com que eles sejam mais resistentes ao metabolismo hepático. Como a gente viu no início dessa segunda videoaula, né, o GNRH ele é liberado de forma pulsátil. Né? Essa pulsatibilidade é essencial para que ocorra a correta liberação das gonadotrofinas GNRH e RH. Só que, né, com a presença de um análogo do GNRH, né, que é resistente ao metabolismo hepático, a gente acaba observando que esses fármacos eles são capazes de ativar de forma mais persistente o receptor de GNRH. Tá? E ao ativar o receptor de forma persistente, esses fármacos acabam levando à dessensibilização desse receptor. Então, com isso, mesmo que a gente tenha nosso análogo do GNRH ou o próprio GNRH, não vai haver liberação das gonadotrofinas, né? Porque o receptor ele foi internalizado, ele foi dessensibilizado. Tá? Então, se a gente não tem a liberação das gonadotrofinas, a gente não tem produção, né, testicular, né, de testosterona. Então, com isso, a gente acaba suprimindo a produção desse hormônio. Bom, então as principais indicações desses fármacos é para o tratamento da puberdade precoce e do câncer de próstata, né, dependente de andrógenos. Como reações adversas, a gente tem a apoplexia hipofisária, né, principalmente a leuprolida, redução da densidade mineral óssea e disfunção sexual, né, que pode ser causada, obviamente, pela redução dos níveis de testosterona. Com relação às preparações, né, nós temos várias preparações de depósito, né, que garantem, portanto, a maior duração de ação. Né? Então, a leuprolida tem preparações de depósito intramuscular e subcutâneo. A goserrelina, né, tem formulações de depósito subcutâneo. Estrelina, né, depósito subcutâneo. Triptorelina, depósito intramuscular, e a nafarelina, mais recentemente, né, por spray nasal, né, que permite, portanto, a administração diária. Né? Então, são algumas preparações, formas farmacêuticas que podem ser eventualmente utilizadas. Antagonistas do receptor de andrógeno, né, ou androgênio, a gente tem a flutamida, bicalutamida e nilutamida. Né? Então, são antagonistas competitivos do receptor de andrógeno. Né? Então, eles se ligam ao receptor nas células e impede a ligação da testosterona. Tá? Então, com isso, a gente tem uma ação, né, antiandrogênica. No entanto, esses fármacos, eles têm, quando usados, né, em monoterapia, têm uma eficácia bastante limitada. Tá? Então, em geral, eles são utilizados em associação com o GNRH, né, para o tratamento do câncer de próstata, tá? Em especial. Né? Por que eles têm uma ação limitada, gente? Porque
né, falando um pouquinho sobre o eixo hipotálamo-hipófise, né? Como a gente falou lá atrás, a testosterona ela é capaz de regular a sua própria liberação, né, por meio de alças de feedback negativo. Então a testosterona atuando no seu receptor, né, no hipotálamo e na hipófise, reduz a produção e a liberação do GnRH e das gonadotrofinas. Tá? Só que o que é que ocorre? Os antagonistas do receptor de andrógeno também bloqueiam o receptor de andrógeno no hipotálamo e na hipófise anterior. Tá? Então isso acaba, né, inibindo o freio, né, que é responsável pelo controle negativo da produção de testosterona. Então, com isso, a gente acaba observando uma maior liberação de GnRH, maior liberação de LH e, consequentemente, maior produção de testosterona. E essa maior produção de testosterona pode acabar contrabalanceando a ação bloqueadora desses antagonistas. Tá? Então, por isso que, quando utilizados de forma isolada, eles têm, né, pouca eficácia terapêutica. No entanto, se a gente associa, né, um análogo do GnRH, a gente suprime a produção do LH e do FSH. Né? Então, com isso, né, a gente retira essa maior produção da testosterona. Né? Então, com isso, a gente pode acabar, na realidade, observando um efeito sinérgico. Bom, gente, então indicações, né? Então, no isortismo, a flutamida ela pode ser utilizada, né, nas mulheres. Câncer de próstata, né, a flutamida, bicalutamida e nilutamida, e no tratamento da acne, tá? Só que aqui no país, né, o uso de bula é somente para o câncer de próstata, associado principalmente aos análogos do GnRH. Reações adversas, hepatotoxicidade, né, pela flutamida, dor abdominal, constipação, náusea, anemia, edema, ondas de calor, pela bicalutamida e nilutamida. Né? A nilutamida via oral, assim como a flutamida e a bicalutamida. Né? Então aqui algumas questões relacionadas à dosagem. Outros agentes, né, com capacidade de bloquear o receptor de andrógeno é a ciproterona, que a gente falou na primeira parte dessa videoaula, e a própria espironolactona. Né? Então, eventualmente, esses fármacos também podem ser utilizados devido à sua capacidade de antagonizar receptores de andrógeno, sobretudo para o tratamento do isortismo. E para encerrar essa videoaula, né, nós temos os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida, que bloqueia, né, tem maior especificidade para o tipo 2, que é aquela isoforma da 5-alfa-redutase, né, encontrada principalmente em tecido genital e no folículo liposo, e a dutasterida, que é um agente não seletivo. Então esses agentes eles inibem a 5-alfa-redutase, impedindo, portanto, a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Então são fármacos indicados, né, para a hiperplasia prostática benigna e no tratamento da calvície. Não são indicados para o tratamento da próstata, porque ainda, né, não existem estudos convincentes que demonstram sua eficácia nessa condição. Né? Reações adversas, impotência, problemas na ejaculação e redução da libido, né, pela menor produção da dihidrotestosterona. E a finasterida ela pode ser utilizada, né, por via oral para o tratamento do HPB e da calvície, assim como também a dutasterida. Bom, gente, então aqui a gente tem um estudo dirigido, tá, para vocês, né? Vocês podem utilizar essas questões, né? Aqui eu tento abordar os principais pontos, né, com relação aos hormônios sexuais masculinos, tá? E a bibliografia recomendada, tá? Então vocês podem estudar tanto pelo Goodman, Hang como pelo Katzung. Esses capítulos se referem apenas aos hormônios sexuais masculinos, tá? Mas para o estudo dos contraceptivos hormonais, vocês também podem utilizar, né, esses livros.